Olá, tudo bem? Ayrton Lopes aqui para mais uma reflexão dos nossos vídeos. Estou muito feliz com os feedbacks que a gente está recebendo, né? Com os comentários, com a participação de cada um de vocês. Muito obrigado, desde já, gratidão, né, por você estar aí refletindo, estudando conosco, né? Está sendo muito bom, né, produtivo falar do reino, falar de algo que realmente está na Bíblia, né? Realmente o que é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus ela se cumpre na vida das pessoas, porque eu entendo que a palavra de Deus, né, da forma que eu vejo hoje, que uma constituição de um governo, né? Que é o governo de um rei, de um reino e de uma família real. E a palavra de Deus é a mente desse rei, né? O que esse rei ele quer que o ser humano faz e como que o ser humano participa dessa criação maravilhosa que foi aqui que Deus fez, né? E ele fez e ele proporcionou que nós participássemos com ele, né? O capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26, né, fala: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E ele domine, né, quer dizer, o ser humano domine sobre a criação, não é, de Deus. Ele criou isso para que o ser humano pudesse participar com ele, né? Outro salmo diz que o céu dos céus pertence a Deus, né? Ou seja, o trono de Deus, onde Deus se assenta e reina sobre tudo, a vontade dele já é feita, né? Como Jesus nos ensinou a orar, né? Então é interessante quando a gente começa a ler a Bíblia, né? Procurando características, né? Ou seja, aqueles atributos de Deus, a gente vê atributos como esse, né? Que é um Deus que gosta de trabalhar junto com o ser humano, não é? E que ele entrega na mão do ser humano, né, essa oportunidade, né, oportunidade de reinar com Deus, não é? Porque quando ele entrega o poder na nossa mão, né, e isso ele fez também quando ele foi subir aos céus, né, o Senhor Jesus Cristo, ele falou assim: da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio a vocês. Então, de certa forma, Deus nos dá autoridade para a gente poder governar a terra. E eu estou dizendo governar a criação, não é governar a criatura, ser humano. Não o propósito dos nossos vídeos, eu tenho falado que são vídeos, não são vídeos religiosos, né? Não é intenção de divulgar nenhuma religião, de criar nenhuma religião, de abrir lugares de reuniões, né? Não tenho intenção nenhuma com relação a isso, mas o propósito é discipular, né, como Jesus ensinou no livro de Mateus, né, que ele disse: e indo, não é, né, largar tudo e ir, não é? Não foi isso o que ele disse lá. E indo, pregai essa mensagem: o reino de Deus chegou. A pessoa entendeu o que é o reino de Deus, e essa é a mensagem que tem que ser pregada. O que é o reino de Deus? Prega o reino de Deus e aí faça discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que eles sejam seguidores de Jesus, seguidores do Rei. Né? Então, é esse Deus que a gente busca atributos dele dentro da palavra e encontra esses atributos de que ele é um Deus, um rei, que ele quer governar juntamente com o ser humano. Né? Então ele dá poder para o ser humano, ele capacita o ser humano para que o ser humano governe sobre a criação, né? Não sobre as criaturas que são os seres humanos. Né? E hoje eu quero fazer aqui trazer alguns textos, né? Na realidade a gente vai ler vários textos sobre o que Jesus pregou, né? O que ele falava sobre na pregação dele.
É, 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 essa é a intenção hoje do vídeo, porque eu converso com várias pessoas. Eu recentemente conversei com uma pessoa muito querida que ele mencionou a questão de Jesus falar por meio de parábolas, né? Por exemplo, quando ele fala ali de que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, né? É, que ela corta, né? Na junta, na medula, né? Então, quer dizer, não está falando de espada, está falando, está dando um sentido para a palavra de Deus, né? Um sentido. Mas qual que é a ideia do texto? É trazer uma realidade que existe, algo que existe, de uma forma que as pessoas entendam, né? Que as formas que as pessoas entendam. E a Bíblia ela diz o seguinte, que na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus Cristo à Terra, né? Ou seja, Cristo veio à Terra na plenitude do tempo. Qual que é essa plenitude do tempo? Era no momento que onde o que Jesus falava era entendido por aqueles que estavam vindo, né? E isso é muito importante. A mensagem ser clara, né? E a mensagem ser clara. E a mensagem do reino é uma mensagem muito clara, porque Moisés falava do reino, né? Quando Deus chamou o povo de Israel do Egito, o que que falou? Ó, vocês vão ser um povo de sacerdotes e reis, e eu vou ser o rei de vocês. Então Jesus é rei dos reis, né? Davi falava desse rei, desse reinado, desse governo. Daniel falava desse governo, né? Uma série de pessoas antes de João Batista falou desse reino. Eles pregavam sobre esse reino, né? E Jesus, o centro da pregação de Jesus era o reino de Deus. E é isso que a gente vai ver aqui hoje, né? No livro de Mateus, a gente vai começar aqui pelo capítulo 3, no versículo 1 e 2, fala assim: naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto, né? Arrependam-se dos seus pecados, o reino dos céus está perto. Essa era a mensagem de João Batista. Né? Para quem não conhece ainda, João Batista veio 400 anos depois do último livro do Antigo Testamento. Né? Ali tem o Antigo Testamento termina, tem uma página em branco, vira, começa Mateus, ali se passaram 400 anos, onde Deus não falou de forma nenhuma com ninguém. E João Batista apareceu no deserto com essa mensagem: arrependam-se. O reino de Deus, o reino dos céus está perto, né? E Jesus, ele disse o quê? A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada e cada um se esforça para entrar nele. Lucas 16:16, né? Onde Jesus falou essa passagem. Então, o que isso quer dizer? Que antes de João Batista, antes de Jesus, o que regia a comunhão com Deus era a lei e os profetas. Não é? Então, se você começa a ler, por exemplo, o livro de Números, você vai ver ali Levíticos, Êxodos, a lei de Deus sendo implantada no povo, né, por meio do tabernáculo, naquela caminhada ali pelo deserto, né? Então você vê, por exemplo, leis do tabernáculo naquela época. O tabernáculo era feito de tal maneira que determinadas peças do tabernáculo poderiam ser tocadas somente por uma determinada
parte da tribo de Levi, né? Que eram os levitas. Tinha levita que não podia entrar dentro da tenda, né? Dentro do Santo dos Santos, tinha somente algumas pessoas muito específicas e consagradas para tocar naqueles utensílios ali, né? Agora você imagina um acampamento, né, do tamanho de Belo Horizonte, né, com 3 milhões ou mais de pessoas. E aí tem uma tenda, e se você não faz parte daquele grupo, tá, que tá ali, que pode acessar, pode entrar na tenda, e você faz parte de uma tribo que não tá ali eu não sou da tribo dos levitas, um exemplo. Eu sou da menor tribo de Benjamim, um exemplo. Aí eu tenho que acampar longeão, entendeu? Eu tenho que acampar, por exemplo, o cara que a tenda está no centro de Belo Horizonte, ali na Praça 7, não é um exemplo. Aí eu sou da tribo Benjamim, eu acampo lá no Justinópolis, lá no Venda Nova. Eu nem vejo o que está acontecendo lá, né? Eu nem vejo, cara. E se eu chegar lá perto, eles não vão deixar nem eu passar para poder ver aquela tenda, para poder, entendeu? Participar ali daquela adoração. Olha para você ver como que era, né? Como que era a adoração a Deus. Para as pessoas buscar a Deus, eu tinha que levar ali tinha que levar um bezerro, eu tinha que levar um passarinho, eu tinha que levar alguma coisa, cara. Eu tinha que para poder matar, né? Aí o cara tinha lá um cabritinho, eu tinha que levar lá para poder matar, para eu ser perdoado daqueles pecados. Era assim que eles viviam, cara, e era sagrado, entende? Era sagrado, fazendo era fazendo essa comunhão, esse zelo na adoração que Deus pedia ali, que a manifestação de Deus enchia o tabernáculo, né? Tinha que fazer detalhes por detalhes, detalhes por detalhes. Olha só como eles viviam, né? Eles viviam para acessar o rei, para acessar Deus. Eles tinham que fazer detalhes por detalhes. Por exemplo, teve uma ocasião lá, depois eu te encorajo a ler, né? Porque o que acontece? Infelizmente, as pessoas elas estão esperando ser alimentadas, né? Que alguém mostre para elas onde que está o texto, né? Mas aí eu te encorajo, você como cidadão do céu, se você entende que você é um cidadão do céu, leia a sua Constituição. Eu como cidadão brasileiro, eu nunca li minha Constituição, cara. Então eu não sei quais são os meus direitos e deveres em relação a ser um cidadão do Brasil, né? Eu vivo de acordo com o que os outros falam, mas eu nunca li a Constituição brasileira, o que é um erro. Eu preciso saber quais que são os meus deveres e os meus direitos como cidadão brasileiro. Só que como cidadão do céu, você também tem uma Constituição, que é a palavra de Deus. Então quando você entra lá vê lá nas leis, quando foram consagrar o tabernáculo, né, o que aconteceu? Os 2 filhos de Arão, que eram para ser o sacerdote, tipo assim, Deus escolheu aqueles caras para ser o sacerdote, para representar o povo diante de Deus. É tipo assim, os caras que iam falar com Deus, que ia entrar no Santo dos Santos, cara. Aqueles caras iam entrar no Santíssimo, onde é que o sangue era colocado ali na tampa da Arca da Aliança. Esses caras, eles estavam sendo treinados para colocar o sangue que redimia o povo do pecado na tampa da aliança, na tampa da Arca da Aliança. Esses caras estavam sendo treinados para isso. E aí o que aconteceu? Quando ali eles estavam fazendo o sacrifício, consagrando a tenda, né, para Deus poder habitar naquela tenda.
desceu uma nuvem, né? E a presença de Deus encheu a tenda. O que os dois caras fizeram? Eles pegaram um negócio de incenso, né? De incenso, e foram para dentro da tenda, sem a orientação de que era para ir para dentro da tenda. O que aconteceu com eles? Eles morreram na hora, porque eles fizeram algo que Deus não tinha pedido para fazer, e na hora que não era para fazer aquilo, entende? Morreram. Aí o que Deus fez? Deus falou assim com Moisés, ó, fala com Arão, que era o irmão de Moisés, o tio dos dois que tinha morrido, que não é para eles nem chorar, cara. Não vai nem chorar. Continua trabalhando, né? Continua trabalhando. Essa era a forma que eles buscavam a Deus, cara. Aí depois você vai para os profetas, para os juízes, né? O desafio que era para essas pessoas ter acesso a Deus, cara. Eles buscavam com os braços dele a presença de Deus. Entende? Tipo assim, sacrifício, animais e tudo, né? Porque eles não tinham o que nós temos hoje. Eles não tinham acesso ao que nós temos hoje. Nós somos privilegiados. Esses caras, se perguntasse para eles, cara, eles iam falar assim, cara, se eu tivesse nascido nesse tempo, rapaz, imagina Moisés nesse tempo, cara. Naquela época, Moisés já dominava a terra. Moisés já dominava a terra. Entende? Como Adão dominava. Agora, imagina ele em hoje. Por que eu estou falando isso? Porque você está aqui hoje. Eu estou aqui hoje. Vivos. E se nós estamos vivos, como cidadão do céu, cara, é nós que temos que continuar o trabalho de dominar a terra. Não é? De exercer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Aí, isso durou até a época de João Batista. É a forma que eles adoravam. É a forma de como eles buscavam a Deus. Agora, desde esse tempo, a boa notícia de Deus está sendo anunciada. Né? Desde esse tempo. Então, todo esse tempo sempre foi anunciada a boa notícia de Deus. Do reino de Deus. Né? E cada um se esforça para entrar nele. Olha só, você pode ver que todo mundo, cara, todo mundo, toda religião, ela tem um céu. E as pessoas dessa religião estão se esforçando para entrar nesse céu, cara. Não tem uma religião que não promete algo para a pessoa depois da morte. Até que ela vai voltar, cara. Entendeu? Quem vai reencarnar, ou que vai para algum lugar. Tem religião, por exemplo, igual os Islã, eles prometem para o que se explodir com bomba, né? Que eles vão para o céu e vai ganhar 10 virgens ainda. Imagina, né? Outras traduções do Lucas 16:16 falam assim: a lei e os profetas vigoraram até João. A partir de então, o evangelho do reino de Deus é anunciado e todo homem se esforça para entrar nele. Né? Até quando João Batista começou a pregar, a lei e os profetas eram a orientação que vocês tinham. Mas João trouxe a boa nova do reino de Deus e agora as multidões ansiosas estão esforçando para entrar nele. Todo mundo ansioso para entrar no reino de Deus, cara, né? Achando que o reino de Deus, ele está longe. Não, eu tenho que me sacrificar, quebrar, matar minha carne para me entrar. Eu tenho que ajudar muita gente para não ficar fora do reino de Deus. Mas o reino de Deus, né, tá aqui, cara, tá aqui. E como que esse reino veio para a terra, cara? Né? O João, ele pregou, né? O João, ele pregou. Jesus, ele pregou. Daniel, ele pregou. Moisés, ele pregou. Todo mundo pregou sobre o reino de Deus, né? Em Colossenses 2,15, né, como que esse reino veio para a terra? Só para a gente entender.
de volta. Colossenses 2,15. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Nessa época aqui, a gente tem que entender o seguinte: quem que dominava a Judéia, dominava a Galileia, dominava todo Israel? Quem que era o império que dominava nessa época? Era o Império Romano. O Império Romano dominava essa região. E quando esses caras eles venciam e conquistavam algum local, o que eles faziam? Eles faziam em Roma um desfile com tudo que eles tinham conquistado. Eles passavam na frente do imperador com aquilo, né? Era uma comemoração e levava atrás os prisioneiros de guerras amarrados, não é? E foi isso que Cristo fez quando ele venceu na cruz. Ele venceu o mundo espiritual do maligno, do príncipe das trevas. E levou esses demônios e esses anjos amarrados no seu desfile de glória. Entende? Foi isso que já aconteceu. Não vai acontecer isso. Já aconteceu. Né? E às vezes eu fico pensando, cara, por que não se fala disso? Que Jesus já venceu. E quando a gente ouve alguém falar que Jesus já venceu, vem logo a vírgula e o mas. Ah, mas não é o tempo de Deus. Ah, mas não é isso. Ah, mas não é aquilo. Ah, mas não é aquilo outro. Ah, tem que acontecer essa profecia. Ah, tem que acontecer isso. Ah, o apóstolo Paulo falou isso. Ah, o apóstolo João. O apóstolo Pedro. O apóstolo Zé. O apóstolo Mané falou isso. Entendeu? E o que Jesus falava? A gente tem que entender isso. O que o rei dos reis que criou os céus e a terra falou? Né? Quais que foram as palavras dele? Né? Porque isso aqui é a constituição de Deus. Então, primeiro a gente vê o que o Senhor fala. Né? O que ele está falando? Depois que a gente entender o que é um ser cidadão do céu, ser um cidadão do céu, a gente vai entender com os apóstolos, com Paulo, como que é viver como um cidadão do céu. Mas o que o Paulo, os apóstolos falam, eles não falam para vocês como ser um cidadão do céu. Entende? É Jesus que fala. É Jesus que te comprou. É o rei que te comprou. Então você tem que escutar o que o Deus está falando. E Deus ele fala de Gênesis a Apocalipse. O que está escrito em Gênesis 1 e 2? Agora o que está escrito em tudo e até no final em Apocalipse, né? E Colossenses 2,15 foi Paulo que escreveu. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Pronto. Né? Aqui está explicado o que aconteceu. Está explicado. Né? Agora a gente vai entrar na mensagem de Jesus. Alguns fariseus, está em Lucas 17, 20, 21, fala assim: alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui, ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então o reino de Deus, pessoal, não é um negócio que ele vai conquistar território a nível de governo mundano. Né? Por exemplo, o Brasil é de Jesus.
Venezuela é de Jesus. Estados Unidos é de Jesus. A Rússia é de Jesus. Japão é de Jesus. A Índia é de Jesus. Não tem nada disso. O que Jesus olha de cima e fala assim: a terra é minha. A terra é minha. As pessoas são minhas. É tudo meu. Foi tudo feito para Ele, com Ele e para a glória dEle. Tudo. Tudo. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu próprio Filho, seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa vida eterna, quando você crê em Jesus, começa no momento, a partir do momento que você creu. Creu, vida eterna. Não precisa preocupar com mais nada em relação à vida eterna. Em relação à sua vida eterna, você está garantido. Ok? Mas aí você creu num rei que tem um reino. E ele pega esse reino e coloca dentro de você, para que você possa manifestar a glória dele. Aí ele fala assim: olha, agora você vai governar comigo. Entende? Você vai ser meu agente, meu embaixador na Terra. Nesse planeta, quem manda é você. É isso que Jesus faz. Eu vou colocar o meu espírito, o meu governo, o meu governador em você. Você vai ser a casa, você vai ser o tabernáculo. Aquela casa onde Jesus habitava, a presença de Deus, do Cristo, descia na terra e Deus falava face a face com Moisés, não existe mais. Aqueles sacrifícios não existem mais. Você não precisa mais daquilo. Você não precisa levar mais cabrito, bode, ovelha, carneiro, boi, passarinho, nada. Não precisa sacrificar nada, né? Porque a casa é você. Então você precisa se santificar, é diferente, né? Se santificar é diferente. Santificar é você se alinhar com o reino. Buscar primeiramente o reino e a sua justiça, ou seja, o que é santificar? É se alinhar com a justiça de Deus. A Bíblia fala que Jesus ele governa com cetro de justiça. E se ele apontar o cetro de justiça para você e você não estiver alinhado, né? Vai ter problema. Mas se ele aponta o cetro de justiça e vê que você está na linha, tá na linha do céu, das leis do governo do céu, não vai ter problema nenhum, né? Então ele colocou esse reino dentro de nós. Dentro de nós ele colocou esse reino para que nós pudéssemos agora ir e pregar, né? E a primeira mensagem de Jesus, né? A primeira mensagem de Jesus, quando ele saiu do deserto e começou a pregar, qual que foi? Está em Mateus 4,17. Isso é texto-chave. Todo mundo devia entender o que é esse texto. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. O reino do céu chegou. Ele está dizendo o seguinte: olha, vamos arrepender e vamos voltar à nossa ideia original, ao nosso lugar original, que é o Éden, que é onde tudo começou, que é a ideia inicial de Deus, versículo 1 e 2, capítulo 1 e 2 de Gênesis. Vamos voltar para aí, porque foi aí que Deus orientou como que as coisas precisavam ser. E Cristo estava dizendo o seguinte: ó, o reino do céu chegou. Quando um rei ele vai a algum lugar, significa que todo o governo foi com aquele rei. Porque o rei é o governo. O rei é o país. Né? O rei, quando ele vai para algum lugar, ele não precisa deixar ninguém ficar administrando o país. Né? Não precisa. Aonde que o rei estiver, tudo que ele falar vai ser replicado naquele lugar de origem dele. Então Jesus, quando ele estava na terra, ele trouxe
todo o governo estava com Jesus. O Espírito Santo estava com ele. O que ele ligava na terra era ligado no céu. O que ele desligava no céu, ele desligava na terra. Era o rei na terra. O rei, só que não é o rei só da terra, o rei do universo. Entende? O rei nos fez uma visita quando Jesus esteve aqui na terra. E ele veio, o que Jesus veio fazer? Ele veio simplesmente corrigir algo que a pessoa responsável por esse lugar, né? Qual que era a pessoa responsável por esse lugar? Adão, né? E toda a humanidade que estava em Adão era responsável por esse lugar. Então, quando Adão ele perdeu essa responsabilidade, esse direito de governar sobre a terra, de dominar sobre a terra, o príncipe caído, né, que enganou a mulher e ao homem, eles perderam, né, esse direito e deu o direito para esse príncipe. E Jesus ele veio retomar esse lugar, ele veio reconquistar, né, de forma correta, não é? Porque aqui a gente está falando de um mundo físico, onde existe e onde habita espíritos, que são as pessoas que possuem um corpo. Jesus veio como carne. Jesus, o Cristo, encarnou, se fez carne e habitou entre nós, é o que a palavra diz. E ele começou dizendo o seguinte: olha, arrependam-se-vos, porque o reino de Deus chegou. Vamos arrepender, vamos voltar. Ok? Essa era a mensagem de Jesus. E sempre foi essa. Não teve outra mensagem, né? Mateus 4:23. Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. Aí o que Jesus fazia? Ele pregava o reino, anunciava o reino. Olha, o reino de Deus chegou. Aí o pessoal falou, mas como o reino de Deus chegou? Como que isso é possível? Né? Aí ele fazia o quê? Ele curava. Olha, a prova disso é que eu vou te curar, eu vou te libertar e tudo. E as pessoas viam que no reino de Deus não existia doença, não existia fome, não existe, né, opressão pelo espírito maligno. É um reino que é outro governo do que eles estavam acostumados a viver. Eles estavam vivendo no governo do mundo, não é? Sendo oprimidos pelo Império Romano. Não é? E aí Jesus veio e libertou ele desse sistema do mundo. Jesus não tirou eles do mundo. Jesus libertou eles do sistema do mundo e trouxe eles para um novo governo, para o governo do Rei Jesus, para o governo dos céus. Por isso que o reino dos céus chegou na terra, né? Lucas 9:11 fala assim: mas as multidões souberam disso e o seguiram, e Jesus os recebeu. Falou a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam ser curados. Sempre falando. Falou, primeiro ele falava do reino de Deus e depois ele curava. Lucas 12:32, Jesus continuou: meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. O que é dar o reino a vocês? Essa governança compartilhada, né? É uma governança compartilhada, quando Jesus Cristo nos entrega o reino. Olha, você vai cuidar do reino para mim. Você vai governar a terra para mim. É isso. É uma governança compartilhada. Olha só a prova que o reino de Deus já tinha chegado, pessoal. Mateus 12:28. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios. E isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Jesus estava manifestando ali características de uma pessoa
que é um cidadão do céu, né? É um cidadão do céu, ele precisa manifestar características do reino de Deus, do poder de Deus. E Jesus fazia isso o tempo todo como filho do homem. Ele não fazia isso como Deus, né? Ele não expulsava o demônio porque ele era especial. Tipo assim, ele não usava esse poder de Deus para poder expulsar os demônios. Ele fazia como o filho do homem, né? Como filho do homem, ele tinha o direito, como eu tenho o direito, você tem o direito. Basta a gente estar buscando em primeiro lugar o reino de Deus e alinhado com a sua justiça, né? Alinhado com a sua justiça, aí esse poder também nos será dado. Qual o poder? Tudo que Jesus fazia, nós também podemos fazer. É nisso que nós precisamos acreditar. É isso que a gente precisa lavar a nossa mente e começar do zero. Entende? Lavar a nossa mente e entender o que Jesus falou, né? Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Mateus 13:11. Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Era tudo falado por parábolas. Não era de forma clara. Porque se eles entendessem que Jesus era esse rei que hoje a gente entende que ele é, eles não teriam sacrificado Jesus. Eles teriam aceito esse rei. E automaticamente nós que não fazemos parte daquela linhagem de Abraão, né? Ali do tabernáculo e tudo mais, nós somos gentios, né? Nós somos um outro povo, nós não teríamos acesso a este Cristo. O que nos deu acesso a Cristo foi o fato dele ter morrido na cruz e ter restaurado o universo. Entendeu? Ele não restaurou somente a mim e a você. Deus restaurou o universo. Deus comprou de volta o universo. Foi de porteira fechada. Entende? E valia tanto para Deus esse universo físico, vale tanto para Deus. Deus gosta disso tanto que ele fala que ele ama o mundo. E o único sacrifício que era suficiente para poder comprar de volta esse universo, e tudo que está dentro dele é porteira fechada, ele comprou tudo, e todos os que já passaram por aqui, os que irão passar, né? Os planetas que já estão aí, os planetas que irão surgir, né? Esse universo, ele cresce, ele expande numa velocidade incrível. Depois você pesquisa aí para você ver a expansão do universo, como que é a expansão do universo. É uma coisa assim absurda. E está em constante evolução. E Deus comprou tudo. A porteira fechada é meu, tá pago. Ninguém fala mais nada nisso. Só que aí ele vira e fala para o homem assim, olha, você vai administrar comigo. Entendeu? Você vai administrar comigo. Isso é palavra de Deus, cara. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ele domine. Deus colocou o Espírito dele em nós para nós dominarmos sobre a criação dele, né? Mateus 10:7, olha só. E indo, a forma que você for indo, pregai dizendo, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Né? Não tem outra mensagem que precisa ser pregada. É só essa, o reino de Deus chegou, não é vai chegar. Entendeu? Cara, não vai vir ninguém te buscar na carruagem de fogo. Entenda isso. Ninguém vai te buscar numa carruagem de fogo. Somente um cara foi pego numa carruagem de fogo. Entendeu? Só um foi pego numa carruagem de fogo. Ninguém vai te buscar. Esse aqui é seu lugar. E Deus está contigo. Deus está contigo. O Espírito de Deus habita em você.
A presença de Deus está em você quando você reconhece Cristo como Senhor e Salvador. Que coisa melhor do que essa? Você viver essa paz que está no Éden, que veio do Éden, que Deus criou no Éden, cara. Pode acontecer qualquer coisa ao seu redor, né? Eu estou muito novo nisso ainda. Eu tenho 6 meses que eu estou estudando isso com muita intensidade. E parece loucura, cara. Às vezes eu fico pensando, poxa, você fala, ninguém acredita, cara. Você não vê sinal de nada. Até a gente mesmo às vezes se frustra, briga, entendeu? Ainda, né? Mas é essa certeza que eu tenho, cara. Que o reino de Deus é chegado. Chegado na terra, né? E Deus comprou de volta esse universo com sangue na cruz para poder fazer de novo essa governança compartilhada com o homem. Tanto é que depois da ressurreição de Cristo, olha só o que aconteceu. Atos capítulo 1, versículo 3. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Olha só, o cara tinha ressuscitado. Deus, ele disse, na minha igreja, as portas do Hades, né, que é do cemitério, da morte, não prevalecerão contra ela. Mesmo que a pessoa morra, ela vai ressuscitar. Isso é a certeza do reino de Deus, cara. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. 40 dias, cara. 40 dias explicando sobre a mesma coisa que ele explicou durante 3 anos. Não é? Explicando a mesma coisa, explicando a mesma coisa, explicando a mesma coisa. Não é? Doideira, cara, doideira. Aí, o que acontece? Hoje. O que acontece hoje? Lucas 6,46 fala assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Vocês me chamam de Senhor e Senhor, mas não fazem o que eu digo. Mateus 7, 21 ao 23 fala assim: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, que será cidadão do céu. Entende? Não é depois que morrer. Será que vai viver essa governança compartilhada. Né? Mas somente quem faz a vontade do meu Pai. Então o que é? Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Nessa justiça, que é o rightness em inglês, seek first the kingdom of God and his rightness. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Qual que é a justiça? É a vontade do Pai. Né? Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Né? Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fazemos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afaste de mim, vocês que só fazem o mal. Né? O que eu entendo aqui por aquele dia chegar? É quando Jesus voltar, cara. Quando Jesus vai, uma hora a Bíblia vai se cumprir toda. Eu nunca disse que Jesus não vai voltar, cara. Nunca falei isso e nunca vou falar, porque na Bíblia fala que vai voltar, ele falou que vai voltar. Vai ter julgamento, vai ter tudo que tem na Bíblia, vai acontecer em algum momento. Mas o meu foco aqui nos vídeos é focando hoje, agora. Entendeu? O reino que governa a terra agora. Né? E tem pessoas que, infelizmente, eles falam da palavra de Deus,
né? Mas não estão no reino de Deus. Não vive o reino de Deus. Eu demorei 45 anos para eu entender o que é o reino de Deus. E olha que já fui coroinha de igreja, né? Eu com ali 7 anos, 8 anos, 10 anos, eu ia sozinho na missa, cara, de tarde, 6 horas da tarde, para ajudar o padre. Para mim, cara, e lá a gente tinha porque era 2 crianças só, né, que podia ali, ficava ajudando o padre, né? Tinha ali os momentos, né? O padre falava alguma coisa, a gente corria lá, pegava, por exemplo, aquele cálice de alguma coisa ali, o vinho que deixava ali, né, e tal, o pão, e levava para ele naquela hora, né, e tal. Aí ficava, depois que terminava a missa, a gente era encarregado ali de pegar, né, alguma coisa que deixava ali e tal, e guardava lá atrás. Todo dia 6 horas eu estava lá, cara. Todo dia 6 horas eu estava lá. Porque quem chegava primeiro, os 2 que chegavam primeiro que estudavam. Então, às vezes, a gente ia até antes, porque sempre o menino queria chegar mais primeiro que o outro, né? Então, era uma disputa para ver quem que ajudava o padre, né? Sempre foi assim, cara. Depois, mais 20 anos na comunidade evangélica. Entendeu? 20 anos. Nunca tive uma pregação sobre o reino de Deus. Né? Nunca tive. Eu vim ouvir agora, cara. Né? Eu vim ouvir agora o que é reino de Deus. Então esse texto ele é muito simples. Fala, cara, como é que eu estou trabalhando 40 anos para Deus, falando, Senhor, Senhor, pelo teu nome anunciamos a mensagem de Deus. Eu falava da Bíblia, cara. Falava da Bíblia. Eu estava fazendo algo bom, cara. Entende? Ajudando as pessoas, falando da Bíblia, falando de Jesus, cara. Mas aí ele fala, cara, tem gente que expulsa demônios. Nunca tive essa experiência, né? Fizeram milagres. Tem gente que faz até milagre. Opera milagre, cara. É um negócio assim que é doideira. Mas Jesus fala assim, cara, eu nunca te conheci. Nunca conheci vocês. Porque é aquilo que Jesus fala aqui no Lucas 6,46. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Porque na realidade, o que eu vejo hoje, cara? Eu vejo muito isso, tá? Em consagrar as coisas para Jesus. Não é? Ah, não, eu vou abrir minha empresa, tá? Qual que é o pensamento? Eu vou abrir minha empresa, mas eu vou orar aqui porque Jesus vai me prosperar a minha empresa. Jesus é o dono da minha empresa. Entendeu? Jesus é isso. Jesus vai guardar meu carro. Jesus é como se fosse um amuleto, cara. A gente trata hoje o rei como se fosse um amuleto, né? Qualquer coisa a gente está repreendido em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Tudo é o nome de Jesus. Esse amuleto, né? Esse amuleto forte. A Bíblia fala que no nome de Jesus há poder. O nome de Jesus há poder. E por que há poder no nome de Jesus? Porque esse nome, você está usando o nome de um rei. Tá? O nome de um rei. Mas se você não tiver alinhado com a justiça desse reino, né? Que poder que ele tem? Então, eu não estou dizendo que não se deve consagrar nada para Jesus. Só que o objetivo tem que ser o inverso, cara. Tem que ser o oposto do que se faz. Não é? Imagina só, o cara, imagina que ele é um médico. E ele é um excelente médico. E faz o médico, ele é médico por prazer. Né? Ele é médico por prazer. Mas aí surge uma oportunidade e ele fala assim, cara, eu vou investir nesse ramo
que não tem nada a ver com a minha área, que é médico, que é medicina, mas eu vou investir porque está dando dinheiro. Aí ele pede Jesus para abençoar aquele negócio dele, porque está dando dinheiro. Cara, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é você governar a sua área de talento. E Deus, ele te abençoa ali porque você vai usar aquela sua área de talento para o reino dele. Então, primeiro, é o quê? O que eu sou bom em fazer? Eu sou bom em fazer o quê? Eu tenho que procurar isso. E aí eu falo assim, Senhor, né? Eu quero manifestar o seu reino, né? Eu sinto que o Senhor me fala para eu manifestar seu reino nessa área. Qual que é essa área? É a medicina. Então você vai ser um excelente médico. Vai ganhar muito dinheiro sendo médico. Agora, se você pega o seu recurso e coloca em outra área que não tem nada a ver, que não é para o reino de Deus manifestar, cara, né? Aí vai dar errado. Agora, se você tiver um irmão, né? Um irmão que tenha o talento e o chamado para aquela específica área, né? Aí você quer ajudar o seu irmão a manifestar o reino de Deus naquela área, excelente. Mas você está percebendo que a intenção é que conta, cara? E não adianta a gente querer fazer essa com más intenções. Porque Deus conhece nosso coração. Ele sabe se você está querendo usar o nome dele, se você está querendo tirar somente proveito do nome dele. Então o que eu estou tentando te dizer é o seguinte, não traga Jesus para o seu negócio. O que você tem que fazer é entrar no negócio de Jesus. Porque Jesus tem o seu próprio negócio. Jesus tem um plano. Jesus tem um plano maior do que os nossos. E ele te fez, lembra que eu te falei no último vídeo? Ele te fez porque ele terminou algo que é para você começar. Então, se você não começar aquilo que você foi chamado para começar, dentro do reino, dificilmente você vai ser feliz no final. Porque aí lembra que eu falei também que o maior fracasso que as pessoas têm é elas serem bem-sucedidas na coisa errada, né? Na coisa errada. Faz tudo, é um cara assim que tem avião, tem apartamento, tem casa, tem tudo. Mas quando ele deita no travesseiro, né, o vazio vem. A falta do Éden. Ele sente que ele não está no Éden. Né? Ele pode ser dono de todos os imóveis da cidade. Ele pode ser, cara, o cara mais rico do mundo. Ele pode ser um príncipe árabe, dono de petrolífera. Entendeu? Ele pode ser o rei da Arábia Saudita. Que o cara, para descer do avião dele, a escada dele é de ouro. Aquela escada rolante que desce, para ele descer do avião é de ouro. Quando o cara vai viajar, o rei da Arábia Saudita, ele vai num avião particular, que vai só ali uma meia dúzia de pessoas com ele. E avião grande, cara, não é avião pequeno não. Não é teco-teco não. E vai uma frota de avião atrás com o governo dele, com todas as pessoas responsáveis pelo país que ele é rei. Depois você pesquisa aí sobre o rei da Arábia Saudita. Né? O rei da Arábia Saudita. E Deus nos chama para ter essa governança compartilhada com ele. Então não é meu plano, cara. Se eu estou pensando assim, eu vou montar uma loja, vou montar um negócio e Deus vai fazer me prosperar. Deus vai me prosperar, Deus vai me prosperar. Cara, hoje eu penso diferente. Se você me perguntasse 6 meses atrás, eu pensava, né, outra coisa totalmente diferente. Eu era mais do autoajuda.
né? Do estimular você a vai para cima, cara, arrebenta, né? Agora hoje eu já tento trazer uma reflexão para a gente poder refletir e pensar assim, cara, qual que é o meu talento? No que eu sou bom em fazer? Eu sou bom em trabalhar com a minha mente, eu sou bom em trabalhar com as minhas mãos, né? E encontrar essa coisa boa que você tem, que é um talento que todo mundo tem, cara. Não tem esse que não tem um talento. Todo mundo tem um talento. E você precisa encontrar isso, a sua chama, precisa você encontrar isso para você alinhar essa chama com o reino, né? Que aí você vai encontrar aquilo que Deus te criou para fazer, que é aquilo que Ele já terminou e que é para você começar. E se você começar o quanto antes, mais feliz você vai ser. Você não vai ficar precisando dar cabeçada na parede aqui, no outro ali e tal, para poder encontrar algo que você gosta de fazer, que dê certo, que te faça feliz. Porque olha só, você tem que encontrar algo que dê certo, que te faça feliz, né? E se você procurar sozinho, quanto tempo isso vai demorar? Às vezes você está fazendo algo que dá certo, mas não te faz feliz. Às vezes você está fazendo algo que te faz feliz, mas não dá certo. Né? Você tem que casalar os dois. Tipo assim, conectar os dois. Faz feliz e deu certo. E é para o reino. Né? O reino de Deus está sendo glorificado aqui. O reino de Deus está sendo glorificado no que eu estou fazendo. E aí sim Deus vai te prosperar, porque esse aí já é um trabalho dele. Você colocou aquele talento ali a serviço do rei. Não é o rei que... Você não chamou o rei ali como amuleto. Você não está usando o nome de Jesus para crescer. Você não está usando o nome de Jesus, tá? Quando você coloca o seu talento em prol do reino de Deus, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, você coloca o seu talento em prol do reino de Deus, você não está anunciando a mensagem de Deus por interesse, né? Você não está expulsando demônios por interesse, você não está fazendo milagre por interesse, né? O que você faz, a sua loja, o seu negócio, né? Seja o que você fizer, quando você está alinhado aos planos de Deus, olha, isso aqui não é meu, isso aqui é o reino. Esse salão que eu tenho, eu até falei com um amigo meu ontem, que corta meu cabelo. Eu falei com ele assim, olha, esse salão seu, para mim, é um lugar onde a igreja se reúne. Quem que é a igreja? A igreja é a igreja de Jesus Cristo, aquela igreja que ele chamou ali com os discípulos, quando ele disse, não foi carne nem ninguém que te revelou isso, Pedro, foi Deus. Então sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? É essa igreja que está na terra. É essa igreja que um dia Jesus vai chamar. Mas é um dia, não é hoje. Pode ser hoje? Pode. Mas se você estiver vendo esse vídeo, qual que é o seu papel? É ser igreja hoje. A terra precisa da igreja hoje. Dessa agência do céu hoje, né? A gente não sabe se Jesus volta amanhã, depois ou quando vier. A gente sabe que nós precisamos levar a mensagem de Deus para a terra toda, fazendo discípulos. E qual a mensagem que a gente tem que levar? Ide e fazei discípulos. E prega essa mensagem. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E todo mundo pregou essa mensagem. O reino de Deus chegou. Né? Por exemplo, se você abrir Atos, né? Atos dos Apóstolos, no último versículo, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 30. Só para você entender o que aconteceu aqui no capítulo 30, para a gente terminar, o capítulo 28, no versículo 30, o 28 fala aqui quando
16, 28, 16, fala que quando Paulo chegou a Roma, né? Paulo chegou a Roma. E antes de ser julgado, né? Paulo, ele reuniu todo mundo que estava ali, que era judeu, né? Ele reuniu as pessoas que eram judeu e ele marcou um dia. Ele marcou um dia para explicar para essas pessoas por que ele tinha sido levado a Roma, né? E no 23 fala assim, ó: então marcaram um dia com Paulo. Nesse dia, muitos deles foram no lugar onde Paulo, desde a manhã até a noite, lhe anunciou e explicou a mensagem sobre o reino de Deus. E por meio da lei dos Moisés e dos livros dos profetas, procurou convencê-los a respeito de Jesus. Foi de manhã até a noite, um dia todo falando do reino de Deus. É essa a mensagem que Paulo pregava. Paulo não pregava outra mensagem. A mensagem que Paulo pregava para conversão das pessoas, para mostrar para os gentios que eles precisavam ser redimidos, que eles precisavam se arrepender, arrependam-se, o reino de Deus chegou, né? Como que o gentio ele vai aceitar uma mensagem? É essa, o reino de Deus chegou. E Paulo, desde amanhã até a noite, ele anunciou e explicou a mensagem sobre o reino de Deus, e por meio da lei de Moisés e dos livros dos profetas. Era isso que ele fazia. E no capítulo 30, olha só o que ele falou aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 30. Durante 2 anos, Paulo morou ali numa casa alugada. Morou onde? Em Roma. Né? E recebia todos que iam vê-lo. Recebia todo mundo. Ele anunciava o reino de Deus. O que Paulo anunciava? O reino de Deus. E ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda coragem e liberdade. Ele anunciava o reino, porque é o que Jesus mandou a gente anunciar. Olha, e indo pregar essa mensagem. O reino de Deus chegou. E agora como que as pessoas entram no reino de Deus? Ele ensinava sobre Jesus Cristo. Não tem como a gente ensinar sobre Jesus Cristo e dizer para o cara ficar esperando morrer. Ele vai ser salvo, cara. Se você prega o evangelho da salvação, ele é salvo. Mas e o reino? Como que esse cara vai fazer discípulos? Ele vai fazer outro cara que vai ficar aí esperando. Aí depois faz outro cara que fica esperando. Agora tem 30% da população esperando. Tá, não, somos crentes. Estamos esperando o quê? O rei voltar. Depois que o rei voltar, vai fazer o quê? Vai arrebatar a igreja. Vai arrebatar a igreja. Ok, e depois? Vamos viver com ele 1000 anos. E depois? Não sei. Entendeu? Depois, não sei. Vai ser o que depois dos 1000 anos? Pessoal, a gente está vivendo a vida eterna. Deus, ele quer governar o homem numa governança compartilhada. Não é o homem governando sobre outro homem. Ou governando sobre a mulher. Ou a mulher governando sobre o homem. É uma governança compartilhada. Onde você domina sobre a criação. Você domina sobre a folha de coca, você domina sobre a cana de açúcar, você domina sobre a folha da maconha. Você não precisa que essas coisas te dominem. Entendeu? Você não pode deixar a casa te dominar. O cimento, a areia, a ferragem. Tem gente que passa a vida toda construindo uma casa dos sonhos. Aí você me diz, isso é errado? Se você for olhar o reino de Deus, é. Mas aonde? Porque Deus fala que primeiro a gente buscar o reino de Deus. E essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus falou para Pedro que
Não tem aquele que deixa a casa, deixa pai, deixa mãe, deixa tudo em prol do reino de Deus, que não vai ganhar nessa vida 1000 vezes mais e também a vida eterna. Talvez aquilo que você está trabalhando tanto, deixando o reino de Deus passar, brigando com seu marido, brigando com a sua mulher, por causa de situações passageiras e momentâneas. Por exemplo, quando na construção de uma casa, passa a vida toda trabalhando para construir aquilo ali, né? Você está deixando a areia te dominar, você está deixando o ferro que tem na terra te dominar, você está deixando o barro te dominar. Entende? Você está deixando essas coisas te dominar. Você quer comprar um carro, um super carro da última geração, entendeu? Uma Lamborghini, uma Ferrari, aí você se mata. E o que Jesus fala? Busca primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Como eu disse, a palavra de Deus diz que Jesus, ele é um rei, e o cetro que está na mão dele é um cetro de justiça. Se ele aponta o cetro para você, tudo que você tem no coração, que você quer, aquilo vai acontecer 1000 vezes mais. Então, pensa em algo que você sonha em adquirir. Algo que para você, tipo assim, vai te deixar muito feliz. Multiplica por 1000 agora. Isso é o que Deus te dá quando você deixa esse sonho de lado. Não é que você não vai realizar seu sonho. Entenda o que eu estou te falando. O seu sonho vai ser realizado, mas não é você que vai realizar ele, vai ser o Senhor. Porque primeiro você colocou o reino em primeiro lugar. Você tem o sonho de abrir uma loja. Você é bom naquilo que você faz. Você, nossa, o meu sonho é atender pessoas. Eu quero atender pessoas. Eu não consigo viver sem estar vendendo para alguém alguma coisa. Esse é o meu sonho. Meu sonho é ter uma loja. Então o que você tem que pensar? Senhor, eu preciso de um espaço onde eu possa executar o seu talento que está em mim e eu falar com pessoas. E isso vai ser para a tua honra, ser para a sua glória. Eu vou consagrar esse meu talento no teu reino. E nesse lugar que eu abrir, que eu buscar, né, as pessoas vão sentir a tua presença. Porque ali vai habitar a tua igreja. Entende? Ali vai habitar a tua igreja. E onde a sua igreja está, o teu espírito está. É isso que a gente tem que ter na cabeça. O reino em primeiro lugar, como Jesus só pregava o reino de Deus, só falava do reino de Deus. Depois que ele ressuscitou, ele continuou falando do reino de Deus. E ele entregou de novo para o homem essa governança compartilhada. Né? Só que hoje, para a gente poder governar com o Senhor, a gente tem que voltar no capítulo 1 e 2 de Gênesis. Voltar na presença. Né? Onde Adão estava trabalhando na presença de Deus. Adão tinha um objetivo, ele tinha uma meta e ele estava cumprindo aquilo ali na presença de Deus. Então, se a gente quer trabalhar, conquistar e avançar longe da presença de Deus, pode dar certo? Pode. Não estou dizendo que vai dar certo. Não estou falando contra os sonhos de ninguém. Mas eu estou querendo dizer para você que quando você deitar no seu travesseiro longe da presença de Deus, vai voltar lá no Éden, cara. Você vai pensar, poxa, eu não tô legal. Eu construí algo, eu tenho sucesso, mas eu me sinto um fracasso. E a pior coisa que tem é você ter sucesso naquilo que você não foi chamado para fazer. Então busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Muito obrigado mais uma vez por vocês ter tido paciência. Eu falo do que está no meu coração. O que está no meu coração é o reino de Deus. Eu não consigo falar outra coisa. Eu não espero falar outra coisa. Eu não quero trazer mensagem motivacional, né? Tipo assim, antes de pensar reino de Deus, a minha linha era motivacional. Como eu já falei aqui nos vídeos, eu já li mais de 100 livros de autoajuda. Né? Todos os tipos, Napoleão Hill,
Dale Carnegie, tudo, tudo. Né? Eu já li um livro que é a... Aqui, ó, vou pegar aqui, dá só um minuto. Aqui, ó. Vou mostrar para você. A Lei do Triunfo. Entendeu? Ó, a Bíblia aqui é. A Lei do Triunfo. São 16 leis aonde o Napoleão Hill fala de homens do sucesso. Esse é os caras que eu lia, cara. Entendeu? É bom? É bom, cara. Não tô falando que é ruim, não. Não tô falando que você não tem que ler, não. Eu recomendo você ler. Tem que ler mesmo. Entende? Mas se eu for ler de novo esses livros, o meu objetivo é encontrar nesses livros o reino de Deus. Como que eu vou aplicar aquilo ali, aquela lei que ele está falando, que é uma lei de ouro, né? Que é uma lei disso, uma lei de você ter um grupo de mastermind, um grupo de autoajuda, né? Dentro do reino de Deus. Tudo que eu faço hoje, o meu objetivo é, primeiro, o reino de Deus. Como é que eu vou manifestar o reino de Deus? Como é que eu vou responder o reino de Deus nisso que eu estou fazendo? Né? Beleza? Um abraço, até o próximo. Tchau.